Se este conteúdo te faz crescer, faz o mesmo pelo podcast. Subscreve e partilha com alguém que também precisa de ouvir isto. Vamos então ao episódio de hoje. Ficar saudável, ser mais inteligente, sentir-se mais feliz, mudar de vida. As promessas do mundo do desenvolvimento pessoal são, bem, incrivelmente sedutoras. São muito apelativas, sem dúvida. Mas hoje vamos mergulhar num conjunto de materiais que fazem uma pergunta algo desconfortável. E se esta indústria, que nos promete transformar para melhor, estiver, na verdade, a prender-nos? A prender-nos num ciclo de insatisfação? A grande questão que esta análise levanta é se o nosso desejo, que é um desejo inato, de melhorar, foi transformado num produto. Um produto que nos estão a vender constantemente. Precisamente. E o material que temos à nossa frente é uma análise crítica bastante incisiva. A ideia não é dizer que querer crescer é mau. De todo. Claro que não. Trata-se de desmontar a mecânica de um mercado gigantesco. Um mercado avaliado em dezenas de bilhões de dólares que, no fundo, floresceu a partir desse nosso desejo. Ok. A nossa missão aqui é explorar o apelo, as armadilhas e, mais importante, a forma como este movimento se entrelaça com a cultura de consumo. E vamos usar esta pesquisa como nosso guia. Ok, vamos então analisar isto. E os números que os autores apresentam são, francamente, avassaladores. São impressionantes. A indústria foi avaliada em cerca de 38 mil milhões de dólares em 2022, mas as projeções apontam para que chegue perto dos 80 mil milhões até 2030. É um crescimento explosivo. É um crescimento quase vertical. E a pesquisa detalha onde esse dinheiro é gasto, o que é fascinante. Só os americanos gastam mais de 11 mil milhões de dólares por ano. 11 mil milhões? Sim. E vendem-se mais de 20 mil milhões de livros de autoajuda anualmente nos Estados Unidos. E depois há o mercado de aplicações móveis de crescimento pessoal, que é uma fatia relativamente nova. E que também deve ser enorme. Já valia mais de 1.000 milhões em 2023. Quer dizer, não estamos a falar de um nicho, estamos a falar de uma força cultural e económica massiva. O que me surpreende é mesmo a escala. Às vezes pensamos num livro aqui e um seminário ali, mas quando somos os números, percebe-se a dimensão disto. Exato. Mas a análise que temos aqui vai mais fundo e pergunta, de onde é que isto tudo veio? Não nasceu com a internet, pois não? De todo. E o que é fascinante na contextualização histórica que os autores fazem é o padrão que eles identificam. O primeiro grande boom, dizem eles, aconteceu com livros como o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O clássico do Dale Carnegie. Exatamente, em 1936. E qual era o pano de fundo? A Grande Depressão. A pesquisa traça uma linha muito clara. Períodos de grande incerteza económica e social criam o terreno fértil para o aparecimento de gurus. As pessoas sentem que o mundo está fora de controlo e procuram algo, qualquer coisa, que lhes devolvam uma sensação de agência, de controlo. E esse padrão repete-se, vê-mo outra vez e outra vez. Constantemente. A crise financeira de 2008, por exemplo, viu a ascensão de figuras como a Brené Brown, com o seu trabalho sobre vulnerabilidade, ou o Tim Ferriss e a semana de trabalho de 4 horas. Certo. E, mais recentemente, a pandemia de Covid-19 foi um catalisador sem precedentes para o questionamento existencial e a indústria do desenvolvimento pessoal explodiu novamente. A promessa é sempre a mesma, no fundo. É sempre a mesma, independentemente da crise. O mundo pode ser caótico, mas tu podes controlar-te a ti mesmo. É uma mensagem muito poderosa. Ok, então temos esta indústria massiva que prospera em tempos de crise a vender uma sensação de controlo. Mas a crítica que o material faz vai mais fundo. Não é só sobre o quando e o porquê, mas sobre o quê. O que é que eles estão realmente a vender? E é aí que a coisa se complica. A fonte aponta o dedo à ideia de soluções de tamanho único. As fórmulas mágicas. Exato. A premissa de muitos destes programas é que existe uma fórmula, um sistema de 5 passos, uma rotina matinal que, se for seguida à risca, funciona para toda a gente. O que é absurdo quando se pensa nisso. O exemplo que dão é simples, mas muito eficaz. Os conselhos de carreira para um artista que precisa de criatividade e flexibilidade não podem ser os mesmos que para um analista financeiro que precisa de estrutura e rigor. É óbvio, não é? Mas a indústria tende a ignorar essa obviedade. Porque é muito mais fácil empacotar e vender uma única solução do que 1 milhão de soluções personalizadas. É uma questão de escalabilidade do negócio.
Exatamente. Mas o resultado, como argumenta a pesquisa, é que esta abordagem genérica está, por definição, destinada a falhar para a esmagadora maioria das pessoas. E quando falha? E quando falha, a culpa não é atribuída ao sistema, mas ao indivíduo. Não te esforçaste o suficiente, não foste disciplinado, não querias realmente mudar. O que nos leva diretos às consequências psicológicas que esta análise explora em grande detalhe. Menciona um dado que me deixou a pensar. 67% das pessoas sentem-se assoberbadas. Sim, assoberbadas com a quantidade de estratégias de desenvolvimento pessoal disponíveis. É a chamada paralisia de decisão. Há tantos métodos, tantos gurus que acabamos por... Não fazer nada. Ou pior, tentamos fazer tudo e isso leva-nos diretamente ao esgotamento, ao burnout. Um dos conceitos centrais que os autores exploram é a cultura do hustle. Ah, sim. A cultura do esforça-te até não poderes mais. É essa ideia, muito amplificada pelas redes sociais, de que o nosso valor como pessoa é diretamente proporcional à nossa produtividade. É a glorificação do esforço incessante. É quase uma religião. Sério, antes do pequeno almoço, estamos a desperdiçar a vida. E essa cultura sacrifica tudo o resto. O descanso, o lazer, o tempo com a família. O simples ato de não fazer nada. Exato. E está ligado à outra ideia que o material desconstrói de forma muito eficaz. A positividade tóxica. A tirania do good vibes only. Sim, essa mesmo. É aquela pressão para sermos otimistas a todo custo, para encontrarmos sempre o lado bom das coisas, ignorando ou suprimindo emoções que são perfeitamente normais e saudáveis, como a tristeza, a raiva ou o medo. A mensagem é que sentir algo negativo é uma falha pessoal. O material que temos argumenta que isto é não só irrealista, como psicologicamente prejudicial. As emoções negativas são sinais, são dados. Ignorá-las é como tirar as luzes de aviso do painel do carro. É uma pressão que, sejamos honestos, não existia com esta intensidade há 20 anos. E a nossa fonte é muito clara sobre o catalisador, as redes sociais. Sem dúvida. De repente, a comparação não é com o nosso vizinho, é com um guru do bem-estar que tem uma equipa de marketing, um fotógrafo profissional e um cenário perfeito. Exponencializou o problema. Qualquer pessoa com carisma e uma boa câmara pode posicionar-se como um especialista sem precisar de credenciais, formação ou qualquer tipo de base científica. E isso cria tal. A cultura da comparação. Vemos versões curadas, editadas e idealizadas da vida dos outros e, inevitavelmente, sentimos que a nossa vida não está à altura. O que é que isto gera? Um sentimento de inadequação. E esse sentimento de inadequação é o combustível da indústria. É um ciclo vicioso e, vamos ser francos, perverso. É. Quanto mais desamparadas as pessoas se sentem ao consumir este conteúdo, mais ajuda procuram. Muitas vezes, junto das mesmas pessoas que estão a causar o problema. É um modelo de negócio perfeito. Cria-se a doença e vende-se a cura. E a ligação ao capitalismo é inegável. É um ponto central da análise. O desenvolvimento pessoal tornou-se uma mercadoria. Ou seja, A indústria não prospera quando as pessoas atingem os seus objetivos e se sentem bem. Prospera ao criar uma procura perpétua, ao garantir que os consumidores se sintam sempre em falta, sempre a precisar do próximo livro, do próximo curso, do próximo retiro. e os números não mentem. Os autores mencionam as fortunas acumuladas por algumas das maiores figuras da área. O Tony Robbins, com um património de... Cerca de 600 milhões de dólares. Sim. O Deepak Chopra, com cerca de 80 milhões. Não há nada de errado com o sucesso em si. Mas levanta a questão. levanta uma questão importante. O objetivo é o crescimento genuíno do indivíduo ou é a criação de clientes fiéis e recorrentes? A pesquisa aponta para a inacessibilidade de muitos destes programas, seminários e retiros que podem custar entre 5 mil e 20 mil dólares. Uau! Isto cria uma barreira económica enorme, excluindo a partir da maioria das pessoas, incluindo grupos marginalizados que, teoricamente, poderiam beneficiar de algum tipo de apoio. Mas há um dado nesta pesquisa que me deixou verdadeiramente chocado. É um estudo de 2016 que os autores citam. Ah, sim, é um ponto demolidor no argumento deles. Esse estudo descobriu que os consumidores de livros de autoajuda apresentavam, em média, níveis mais elevados de cortisol. A hormona de stress. Exatamente. E a parte mais contraintuitiva é que as pessoas que liam livros focados em resolver problemas específicos reportavam mais sintomas depressivos do que o grupo de controlo. Isso é incrível. Quer dizer que o próprio ato de tentar consertar-se com estes livros
pode estar fisiologicamente a deixar as pessoas mais doentes. Pode estar. É um paradoxo terrível. Terrível. E a fonte sugere que isso acontece porque a leitura constante destes livros foca a nossa atenção naquilo que está errado connosco. Mantém o nosso sistema nervoso num estado de alerta e autoavaliação permanente. O que é receita para o stress crónico. Estamos constantemente a fazer um diagnóstico de nós mesmos, à procura da próxima falha a corrigir. A promessa de bem-estar pode estar a ter o efeito fisiológico e emocional exatamente o oposto. Então, perante tudo isto, a questão que se impõe é: devemos desistir de querer melhorar? Todo o desenvolvimento pessoal é uma fraude? A análise que temos aqui é cuidadosa em não fazer essa generalização. O argumento não é que o desejo de crescer é mau. Esse desejo é saudável, é humano. Claro. O problema não é a intenção, é a industrialização dessa intenção. O problema é a indústria que se construiu à volta disso. Uma indústria que, como vimos, muitas vezes lucra com a nossa insegurança. A solução proposta não é a estagnação, é uma mudança radical de perspectiva. Deixar de ser um consumidor passivo e passar a ser um agente crítico do nosso próprio crescimento. Exato. O material propõe algumas alternativas, algumas mudanças de mentalidade. A primeira é o consumo crítico. A ideia é simples, mas poderosa. Pegar no que ressoa e deixar o resto para trás. Desenvolver um filtro. Sim, um filtro interno para perceber quando um conselho é genuinamente útil e quando é apenas marketing ou uma solução genérica que não se aplica a nós. É preciso perguntar: isto está a ajudar-me ou a fazer-me sentir pior? E isso está ligado a outro ponto fundamental que os autores destacam: substituir o perfeccionismo pela autocompaixão. Sem dúvida. A indústria vende-nos a ideia de um destino final, uma versão perfeita de nós que temos de alcançar. A autocompaixão, pelo contrário, foca-se no processo, não é? Foca-se no processo. É sobre celebrar o progresso, os pequenos passos e aceitar as imperfeições e os contratempos não como falhas, mas como parte integrante do caminho. A vida não é uma linha reta de sucesso constante. Faz todo o sentido. E isso leva à terceira sugestão: usar estruturas adaptáveis, não regras rígidas. O exemplo do pequeno almoço que a pesquisa dá é perfeito para ilustrar isto. Sim. Em vez de copiar cegamente a refeição exata de um influenciador, a abordagem mais saudável é pesquisar várias opções, perceber os princípios de uma alimentação saudável e depois... E depois escolher o que funciona para nós. Exatamente. Escolher ou criar algo que se adapte ao nosso corpo, ao nosso gosto, ao nosso estilo de vida. E a mesma lógica aplica-se a tudo. Finanças, exercício, carreira. Usar os princípios, mas adaptar a aplicação. O que é, no fundo, o oposto do que a indústria vende. Eles não querem que pensemos de forma independente. Querem que sigamos o seu sistema. Claro. A independência não gera clientes recorrentes. E isso leva-nos ao último ponto, que talvez seja o mais importante: a busca pela autenticidade e individualidade. O objetivo não deveria ser suprimir quem somos para nos encaixarmos num programa pré-fabricado. A verdadeira meta, segundo o material que analisamos, é a independência de pensamento. É usar as ferramentas e o conhecimento para nos conhecermos melhor, não para nos transformarmos noutra pessoa que um guru idealizou. Portanto, em resumo, o que esta análise nos mostra é uma tensão. Uma tensão fundamental. Sim. Uma tensão entre um desejo humano, que é antigo e legítimo, de crescer e evoluir, e, do outro lado, uma indústria multimilionária movida pelo lucro. Uma indústria que se baseia na criação e manutenção de um sentimento de inadequação. É uma conclusão forte. É. O verdadeiro perigo, concluem os autores, não está em querer ser melhor. Está no mito de que podemos comprar uma versão melhorada de nós mesmos numa solução pré-embalada, como se fôssemos um software a precisar de uma atualização paga. E isso leva-nos a um pensamento final. Uma provocação inspirada diretamente nesta análise. O material argumenta que esta indústria nos ensina, de forma subtil, mas persistente, a medir o nosso valor. Sim, pela nossa produtividade. Pela produtividade, pelos nossos feitos, por aquilo que consumimos para melhorar. E isto deixa-nos com uma pergunta para reflexão. Se removêssemos todas as métricas, todos os objetivos de 5 passos, todos os programas de transformação, o que é que restaria?
o que significa ser suficiente no momento presente, aqui e agora, sem a pressão esmagadora de uma melhoria constante.